E hoje a gente começa o capítulo Obsessão do livro Missionários da Luz, né? Vamos ver a introdução aqui com Emmanuel, no Evangelho de Lucas 22, 32. Não será possível maravilhar tua alma ante as revelações espirituais, que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Então vamos fazer aqui algumas observações sobre essa passagem no comentário de Emmanuel. Quando Emmanuel inicia aqui dizendo que não será possível maravilhar a tua alma ante as revelações espirituais, que estarás convertido e transformado para Jesus, ele se refere ao grande campo de fenomenologia e de comprovações que, sobretudo, nós temos através da mediunidade no Espiritismo. Realmente as comprovações são frequentes e são inúmeras. Não obstante, ele lembra que o próprio Simão Pedro, tendo estado com Cristo e presenciado curas, intervenções e milagres, né, à luz do entendimento bíblico, e na verdade isso não estabeleceu conversão profunda e perene em Pedro, levando inclusive depois a ele ter por 3 vezes negado a Jesus. E isso a gente deve tomar como lição para a gente mesmo. Então não será comprovações, fenômenos e situações aonde para nós seja inconteste a intervenção da realidade espiritual, que de fato nós estaremos convertidos ao Evangelho do Cristo. E Emmanuel aqui aponta o caminho exclusivo para isso, que é trabalharmos ou colocarmos em ação, em vivência, aquilo que nós aprendemos do Evangelho, como sendo o único meio real e definitivo de nós expressarmos conversão e transformação íntima. Fora dessa possibilidade que é o trabalho, o serviço em termos constantes, nós não teremos alcançado. E é interessante refletirmos a razão disso. Porque ao longo de todo o nosso passado encarnatório nós estivemos vivendo para o corpo, para a matéria, para as coisas transitórias, para a ilusão. Só que isso não foi, boa noite, uma vez apenas, foi inúmeras encarnações. Então não vai ser pelo fato agora de termos provas incontestáveis da intervenção dos Espíritos. No momento em que a gente tem um momento de euforia, de até mesmo convicção, só que será aparente, não irá se firmar. Porque para que isso de fato se estabeleça, só o esforço de vivência diária dentro do possível daquilo que a gente aprendeu como certo no Evangelho do Cristo. Porque tem que ser uma transformação paulatina e constante. Senão, nós não estaremos de fato convertidos. Comecemos aqui o nosso estudo do capítulo Obsessão a partir desse tópico. Para atender aos casos de obsessão, era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente,
o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Vamos ver o contexto disso para a nossa realidade dos dias atuais nas instituições espíritas. Então, Alexandre aqui esclarece que é importante uma certa quantidade, se possível pequena, de participantes numa reunião mediúnica, porque para que haja uma homogeneidade, um equilíbrio de vibrações, uma harmonia no ambiente, quanto maior for o número de pessoas que participem, mais difícil será essa harmonia. No livro Desobsessão, do Espírito André Luiz, que faz parte, inclusive, dessa série que nós estamos estudando, ele coloca lá como limite ideal, no máximo, 14 participantes. Porque, além desse número, torna-se dificílimo a harmonia. Dizemos assim, a harmonia ideal para os trabalhos mediúnicos, aonde a intervenção espiritual vai se dar da forma mais eficaz possível. Então, aqui, por isso é que separamos essa primeira referência. Médio, depois tem uma consideração de Alexandre sobre a mediunidade, quando ele diz que médios, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos o somos, em vista de sermos intermediários do bem, que procede de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. Então, de uma forma assim ampla e geral, todas as criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas, são médiuns. Todas. E o que é mais interessante é que na própria realidade espiritual, como nós estaremos vendo no estudo do capítulo de hoje, espíritos funcionam como médiuns para outros espíritos que estão em dimensões vibratórias diferenciadas. Da mesma maneira como ocorre entre nós encarnados. O obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. E nesse estudo de hoje a gente vai ver que algumas pessoas obsidiadas que iam ser assistidas realmente tinham uma legião de espíritos obsidiando elas. Não era um, dois, eram vários. E isso evidencia a ligação com aqueles textos evangélicos, onde há aqueles episódios nos quais Jesus, através do seu alto poder magnético, no trabalho que nós aprendemos no Centro Espírita de Desobsessão, há uma oportunidade que ele chama os espíritos que estavam obsidiando alguém como legião. E aí vejamos aqui, voltando ao texto. O obsidiado, porém, acima de médio de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo. Então, estejamos ou não passando por determinado processo obsessivo, o fato de sermos médium não é o caracterizador de agora estarmos obsedados. Porque para as pessoas que conhecem pouco o Espiritismo, quando se deparam com alguém que está sob um processo que nós chamamos não de possessão, hoje em dia o termo que é mais adequado é subjugação, porque a possessão aparentemente daria a entender
que um espírito passou a tomar posse do corpo de uma pessoa. E nós sabemos que não há um espírito que toma posse do corpo de outra pessoa, mas que é um processo de subjugação a nível perispiritual, aonde até os movimentos, as atitudes, a palavra de alguém pode expressar exatamente a do espírito que a obsedia, sem querer isso significar que aquele espírito entrou dentro do corpo dela. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que o obsidiado e o obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. O Evangelho segundo o Espiritismo tem algumas considerações muito importantes sobre a obsessão, que são exatamente as últimas páginas do Evangelho, no capítulo referente a preces, aonde os modelos de prece pelo obsidiado ou pelo obsessor é antecipado de um prefácio muito esclarecedor sobre a obsessão, onde, entre outros argumentos, deixa bem claro que a obsessão deve ser vista como uma epidemia e que atinge toda a humanidade. Em verdade, se nós formos usando a lógica e a razão, o fato de a grande maioria da humanidade ainda não ter despertado para os valores espirituais da vida significa, em grande parte, que essa maioria sofre constantes intervenções do mundo espiritual inferior, agindo muitas vezes como robô, como marionetes nas mãos dos espíritos obsessores. E isso porque, de certo modo, chega-se ao contingente onde não se sabe se quem obsidia é o encarnado ou se quem obsidia é o desencarnado. Sobretudo naquelas áreas ligadas ao vício, aos desequilíbrios morais, aonde aquilo que o obsidiado expressa no mundo material, muitas vezes, é o próprio gosto dele, e ele se sente bem em fazer daquele modo. Quer dizer, é uma espécie de conúbio obsessivo, aonde muitas vezes o obsidiado é empurrado pelo obsessor e outras vezes o obsidiado chama o obsessor, porque se sente bem sobre a companhia dele. É assim que acontece com muita gente. Muitas pessoas que estão totalmente envolvidas pelo materialismo e cujo passado reencarnatório traz muitos vícios, muitos desequilíbrios e até mesmo crimes, que é uma parceria constante dos espíritos obsessores. Como até o texto aqui diz, não ponderam que o obsidiado e o obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. A diferença maior só se dá, como nos casos que vai ser analisado nesse capítulo, que é quando o processo obsessivo é causador até de um certo nível de alienação mental, de perturbação orgânica e de impossibilidade do encarnado viver normalmente. E aí a questão obsessiva ganha um nível de gravidade que leva, às vezes, essas pessoas a buscarem as casas espíritas. Deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras
imediatas no corpo físico. E de modo algum deveriam formular julgamento prematuro. Em cada caso, quando é muito comum, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita ao corpo físico. Vocês que estão acompanhando aí no livro, é na 3ª página que nós estamos. Porque esse texto, inclusive, aliás, a princípio, nessa 1ª e 2ª página, nós separamos mais textos, mas depois vai ter algumas páginas, principalmente aquela ligada à doutrinação, que não traz algum enfoque novo e nós iremos avançar muito a leitura. Esse está na 2ª página ainda, né? Na 2ª página. Então, aqui é uma advertência que muitas vezes nas casas espíritas é preciso ser compartilhada essa advertência, que é aquela de perante alguém que está no processo obsessivo, mesmo que é evidente, não achar que o fato de ele ter vindo procurar assistência na casa espírita significa que aquele processo obsessivo vai ser resolvido ou resolvido logo. E o pior de tudo é que, muitas vezes, de uma forma precipitada, se garante que a pessoa vai ficar boa. E nós iremos ver, como nos casos que é analisado aqui, de que há casos bem complicados e há casos que só vão ser resolvidos num plano espiritual ou noutra encarnação. Então, aqui é a advertência de que deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil. Não deveriam. Porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita ao corpo terrestre. Porque o que é mais comum é que perante o encarnado que nós vemos ele e que está no sofrimento terrível, o desejo e a vontade é que ele seja aliviado e resolvido o problema logo. Só que a gente não leva a visão para o lado espiritual, aonde muitas vezes quem sofreu muito mais foi o desencarnado que agora está obsidiando ele. Só que a gente vendo o presente tem muitas vezes uma piedade que não que seja errada em termos humanos, mas em termos de percepção espiritual, a gente sempre deve deduzir que, poxa, deve ter um espírito aqui tão sofredor, ou mais ainda, do que esse que está vindo pedir ajuda. É esse o ponto. E aí é perguntado a Alexandre, né? Já conhece todos os casos? Ele vai dizer todos. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras, mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Vejam só que situação. Dentre aquele grupo de pessoas que vão pedir ajuda no centro, já se sabe que só uma é que oferece condições de melhora, as outras não. Por outro lado, ele diz que, pelo menos, evitam agravo de provas necessárias. Mesmo aqueles aos quais a cura não seria alcançada, mas haveria algum alívio, o que já era, de certo modo, importante. Porque se não houvesse esse alívio, seria até possível o não aproveitamento de nenhuma prova. Às vezes até por um agravamento de tal monta que levasse a uma desencarnação.
Gozará a jovem de proteção diferente? Agora a gente está se adentrando mais, né? E aí, Alexandre diz, não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Nesse final aí, analisando do final para o início, Alexandre evidencia que há muitos casos de obsessão que não vão ser resolvidos nessa vida, que podem prosseguir para o plano espiritual. Então, e também um fato relevante é que a melhora que aquela jovem ia ter não é que era uma coisa de uma proteção especial a ela, mas, na verdade, era o esforço que ela estava fazendo e que os outros ainda não estavam. Não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado. Opa! Foi mesmo, foi? Foi, só que não estava achurado em vermelho. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Vejam só como é diversificada e problemática a questão do tratamento da obsessão. E às vezes nós sabemos, até pela prática nas casas espíritas, de ter alguém que tem conhecimento de um amigo ou até de um parente mesmo, que está no processo obsessivo, mas que não quer nem saber de espiritismo, que acha, aliás, que espiritismo é coisa do diabo e está passando por um processo obsessivo grave, e a pessoa sabe. Muitas vezes tenta até fazer uma espécie de consulta à distância para aquele parente que, na verdade, não está fazendo o menor esforço em termos espirituais de procurar assistência numa casa espírita. Pelo contrário, preponderando orgulho e vaidade, que muitas vezes é camuflado pelo sentimento de dó para com ele, acha que, por estar procurando ajuda e pedindo ajuda no centro espírita, deva ser, se possível, até de imediato resolvido o problema de obsessão daquele parente. Mas a gente está vendo aqui que a situação é muito diferente. Às vezes, mesmo procurando a casa espírita, dependendo do processo obsessivo, pode não haver uma cura, um tratamento eficaz. E aqui é colocado exatamente, em outras palavras, isso que estávamos dizendo. Enquanto tiver a questão da cegueira, a rebeldia, a ignorância, dificilmente vai ser suprido isso para que a espiritualidade atue num tratamento e numa cura eficaz. O que é preciso realmente nós vermos, até fazendo aqui um comentário mais generalizado, é que a obsessão é para ser vista como uma doença espiritual, inclusive grave. Assim como nós podemos ter várias doenças no corpo físico e que normalmente podem representar ressarcimento de questões do passado, necessidades para o crescimento espiritual nosso, despertamento dos valores espirituais,
E o que é que ocorre? Aquela doença e aquele problema é o recurso para que a pessoa acorde espiritualmente. Não é um castigo e não é uma situação que tem que ser resolvida de imediato, como se aquilo ali sendo resolvido de imediato fosse um benefício para a pessoa, o que muitas vezes pode não ser. Mas continuemos. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas. Por si mesma, tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Então, a jovem que de fato ia ter uma melhora é porque ela estava fazendo esforços de todas as maneiras, de todos os meios. É preciso ir realmente endossar a necessidade primeira que a própria doutrina espírita nos coloca, que é da reforma íntima, na medida em que a gente vai percebendo a vida pelo lado espiritual, despertar a vontade de melhoria do comportamento, do pensamento, das emoções, como sendo imprescindível na superação de problemas obsessivos. E não poucas vezes a gente vê por experiência pessoas que, mesmo estando o processo obsessivo evidente, fazem um mínimo esforço de superação. Eu me lembro que no começo, quando eu tive meu encontro com a doutrina espírita, eu ia para a reunião em todos os centros espíritas que houvesse. Eu estava com um problema espiritual que eu sabia e queria resolver o quanto antes. Então, onde houvesse um centro espírita em Caruaru, que tivesse a reunião no dia que eu tivesse em Caruaru, eu estava indo. Naquela época só tinha o Emmanuel, o Leon Denis e a AME. Era o Leon Denis, a AME e o Emmanuel, eram os 3 centros espíritas que tinha. Depois o 4º centro espírita em Caruaru foi a Casa Allan Kardec, mas já alguns anos depois. E depois o 5º centro foi o Bezerra de Menezes. Mas na época só tem esses 3 centros. Então o Leon Denis, às vezes, o Leon Denis tinha reunião dia de sábado, às vezes tinha reunião aos domingos de tarde. Domingo de tarde eu estava lá. A AME tinha reunião na segunda-feira eu estava lá. Na sexta-feira a AME tinha reunião. E na sexta-feira também. O Emmanuel tinha reunião na quarta-feira. Aí ia da quarta. E fazendo o rodízio entre os centros espíritas que tinham. Fora a questão, claro, de a pessoa procurar ler, conhecer mais a realidade do mundo espiritual e despertando a questão da obsessão, como é até o caso que é citado aqui dessa moça, aonde certamente ela percebia já no pensamento dela quando ela estava sendo alvo de interferência espiritual ruim, e ela aí procurava de todo modo superar. A diferença entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impossibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Bom, aí é importante assinalarmos alguns pontos sobre isso aí. Vejam só, nós estamos aí, mas quem tem um livro antigo é 278. Aí vejam,
quem mereceria de fato estar tendo a recuperação da terapia? Exclusivamente a jovem que faz os esforços. E outro ponto que aqui é muito importante, por isso a gente colocou ele em destaque, é de que nesse esforço dela, ela entrava em contato, quando aqui cita na corrente auxiliadora deles, é porque ela entrava num nível de vibrações pelo pensamento elevado com os espíritos benfeitores, que é exatamente o fator mais determinante para a eficácia do processo de cura dela. Então, como aqui é dito, mesmo que vagarosamente, ela entrava em contato com a corrente auxiliadora dos espíritos benfeitores, ao passo que os demais continuarão, o que tudo faz crer na impossibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta de vida. A questão toda é, desde uma certa tendência ao hábito de se sentir bem no envolvimento fluídico ruim, mesmo sabendo que é ruim, mas pelo condicionamento que a própria obsessão já tinha exercido, e a pessoa se entrega voluntariamente, e pelo que se vê mais adiante era o caso de alguns desses obsidiados que estavam em tratamento, ao fato de que, mesmo causando transtornos e um certo mal-estar, o sofrimento que eles passavam, em termos, se formos analisar, em termos de inconsciente, do que eles tinham feito no passado, aquilo de certa maneira para eles era uma forma de pagamento, porque estavam sofrendo o que tinham feito os outros sofrerem. E no momento em que os outros estavam cobrando, exigindo, havia, mesmo que eles não chegassem a perceber, havia um certo gosto de estar pagando no sofrimento. É esse o ponto. E que muitas vezes está por trás dos processos obsessivos. Mesmo aqueles que são quase alienantes, que beira o ponto de levar a pessoa a um tratamento psiquiátrico sério. Mas a pessoa que sofre aquela repercussão, que não é nada agradável em termos conscientes, mas lá dentro da pessoa, ela está sentindo que merece estar passando por aquilo. E ao perceber isso, muitas vezes não faz o esforço necessário para parar com aquilo. Continuemos. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava a presença em virtude do baixo padrão vibratório em que mantinham, mas se sentiam à vontade em contato com os companheiros encarnados. Então, há aqui outra vez uma referência que é bem importante a gente estar sempre se contextualizando. E qual é? A de que, mesmo no plano espiritual, só se percebe, só se vê a realidade que está na dimensão vibratória da pessoa. Então, aqueles espíritos que eram os obsessores dos encarnados não viam André Luiz, não viam Alexandre, era como se eles nem existissem ali. E, na verdade, a causa disso era o quê? Era o baixo padrão vibratório que eles tinham. Então, nada de alguém achar que desencarnando vai poder ver os espíritos que queira ver. Porque só vai conseguir ver aqueles que estiverem na dimensão vibratória da pessoa. Isso significa que, mesmo agora, durante a nossa encarnação, muitas vezes a gente pode se ver como, em termos vibratórios, como espíritos encarnados. A gente está vendo os espíritos que estão na mesma dimensão vibratória nossa, a dimensão
física do corpo físico denso. No mundo espiritual, a gente vai ver os espíritos que estão na mesma dimensão vibratória. E muitas vezes, para que a gente tenha uma mensagem, a presença de um espírito elevado, é preciso que tenha um médium lá no plano espiritual, senão a gente não vai poder ter acesso. Então, são realidades que é preciso a gente, inclusive, refletir bem, porque o mundo dos desencarnados não é à toa que confunde tanta gente que passa para o lado de lá e acha que continua encarnado. Não vê todos os espíritos, muito menos a Deus ou a Jesus, né? Como alguns poderiam até desejar e dizer, se eu tivesse morrido eu estava vendo Jesus. E não estava vendo. Complicado, né? E aqui no final diz, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados, porque veja, os encarnados estavam numa vibração densa que para eles aí estava quase no mesmo nível e eles podiam ver perfeitamente. Esse é o grande problema das obsessões, entre outros, porque os espíritos que obsidiam estão numa dimensão pesada. Eles nos veem perfeitamente, sem problema nenhum. A questão é que a gente não vê eles, normalmente. Mas eles nos veem perfeitamente. Então isso faculta, em termos estratégicos para eles, um poder que normalmente a gente não tem. A diferença é que através da doutrina espírita nos é dado todos os instrumentos para que a gente se fortifique, espiritualmente falando, e bloqueie as áreas de acesso que eles poderiam ter em nós, que é sobretudo a partir do pensamento e das emoções densas. Quando a gente tem o cuidado devido, por exemplo, de não, se a gente alimentar por um tempo maior uma tristeza, se a gente alimentar por um tempo maior uma revolta, está frito, viu? Está abrindo portas facilitadoras ao assédio obsessivo. Porque naquela areazinha ali onde a emoção cai, é como se abrissem janelas para os espíritos de nível baixo entrarem. O contrário ocorre se nós habitualmente mantemos um padrão de emoções elevadas, tanto na área de bem-estar, de gratidão, de alegria. Se a gente constantemente estiver zelando por estar de bem com a vida, de mesmo diante de problema encarar uma boa, né? Não se perturbar com as dificuldades comuns que o dia a dia tem, é a forma mais eficaz de se imunizar às investidas obsessivas, porque as investidas entram nas áreas densas das nossas emoções, e as emoções são densas na área negativa, que é aquelas ligadas à tristeza, à revolta, ao ciúme, né, à possessividade, ao materialismo, pronto, aquilo que é ligado às emoções pesadas, pronto, ali você está entrando na área delas. Seguia-lhes atentamente a movimentação, quando fui surpreendido com a chegada de 2 amigos de nosso plano, para os quais olharam os obsessores com certo receio. E aí Alexandre diz a André, são nossos intérpretes, junto das entidades perseguidoras. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Ou seja, eram médiuns, né? Esses 2 amigos que estavam chegando lá iriam servir de médiuns para Alexandre, André e outros espíritos elevados poderem interagir na ajuda para os encarnados e para os desencarnados obsessores.
Então, o que se passa no mundo material há no mundo espiritual. E aí a gente poderia dizer, inclusive, que esses dois companheiros que lá chegaram seriam como médios ostensivos, como a gente chama. Aqueles que realmente tinham a faculdade tanto de interagir com Alexandre no plano normal, como baixar a vibração e interagir com os encarnados, os obsessores desencarnados que estavam numa vibração muito baixa. O trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte entre as criaturas exige de nós outros muita atenção e carinho. Inclusive aí nós andamos algumas páginas, né? As duas aí ou três. Porque as páginas anteriores elas trazem os diálogos entre o esclarecedor espiritual e os espíritos. E são diálogos que normalmente bem comuns às tarefas de obsessão e de desobsessão. Eu separei aqui um texto que desce para a gente enfocar aspectos novos. É preciso saber semear na terra abandonada, dos corações desiludidos, que se afastam da crosta sob tempestades de ódio e angústia desconhecidas. Então, esse é o início do parágrafo, é o segundo parágrafo da página 282. Então, vejam só o que é que Alexandre coloca aqui. O trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte entre as criaturas. Vejam só a questão. Vejam só a questão delicada, por isso a gente colocou aqui. Vejam só qual é o problema. A grande maioria da humanidade encarnada acha que a vida é o corpo e que a morte acaba com tudo. Essa mesma cegueira leva para o plano espiritual. No plano espiritual, essa grande maioria acham que não sabe direito o que aconteceu, mas temem a morte do mesmo jeito e levam todos os conteúdos psíquicos e emocionais que tinham. É um mundo de mortos-vivos ou vivos-mortos, não é outra coisa. Porque no plano espiritual eles estão vivos, mas espiritualmente eles estão mortos. Porque eles não entendem nada do mesmo jeito como não entendia quando estava encarnado. Por isso a grande seriedade que a gente volta a enfocar do esclarecimento aos espíritos desencarnados, dos centros espíritas. Porque se não for, eles vão se esclarecer aonde? E a questão toda prepondera, sobretudo, quando associada a isso está vícios, crimes, desequilíbrios morais graves, porque quando a ignorância está associada a isso, aí é que a cegueira é grande no plano espiritual. E esses espíritos precisam, como Alexandre disse, do trabalho de esclarecimento espiritual. Depois da morte entre as criaturas, exige de nós outros muita atenção e carinho. É preciso saber semear na terra abandonada, dos corações desiludidos, que se afastam da crosta sob tempestades de ódio. E aqui ele se refere justamente ao nível de ódio que os obsessores tinham devido ao que haviam sofrido na terra na sua última encarnação. Aí a gente vai notar que alguns deles tinham sido escravos, tinham sofrido perseguições horríveis, e aqueles que haviam perseguido muito eles era quem estava agora na terra encarnado e sofrendo a repercussão da perseguição deles. Ora, para eles, a vida é aquilo. E é por isso que Alexandre diz que exige atenção, tato, carinho. É preciso semear devagar. Não vão mudar o entendimento na mesma hora. Porque, vejam,
tirando a jovem, cujo tratamento vai ser eficaz, os outros, eles até se calam, mas não significa que eles se converteram, não. Como, aliás, acontece muito nas próprias reuniões mediúnicas nossas. Porque apresenta-se um espírito com ódio. E aí o doutrinador, vamos dizer que o doutrinador esteja no nível desse aqui do livro. Vai conversar com ele cristianamente, vai orar por ele, vai falar com ele sobre o absurdo do que ele está fazendo para ele mesmo, porque ele é que está até mais infeliz. Pronto. Chega um ponto que ele pode se calar, mas não significa que ele mudou de ideia, não. Em geral, vai exigir toda uma doutrinação e um trabalho de assistência repetidos para paulatinamente aquele espírito ir mudando a maneira dele pensar. De todos eles sobressaía um obsessor infeliz, de maneiras cruéis, colara-se-lhe ao corpo de toda a sua extensão, em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Esse, André, representa um caso de possessão completa. Inclusive aqui tem 2 pontos que eu quero destacar, que são trabalhados mais adiante nas obras de André Luiz, sobre outro entendimento. O primeiro ponto é esse que está aí já expresso. É usado aqui o termo possessão, mas no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, que mais adiante a gente pode até estudar, a gente vai ver lá que o termo mais adequado é subjugação, como inclusive também fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte referente aos obsidiados. Então o termo adequado, por quê? Porque não há uma posse do corpo pelo espírito. Então esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que é importante, que talvez alguns de vocês viram, e não sei se perceberam uma certa aparente contradição. E qual é? Essas pessoas que estão sendo tratadas, elas estavam presentes à reunião mediúnica. E normalmente isso não acontece mais na prática das reuniões mediúnicas, na grande maioria dos centros espíritas, sobretudo na orientação da própria Federação Espírita Brasileira. Não se permite, não se leva a presença do obsidiado à reunião de desobsessão. E vocês notaram que eles estavam lá? Os 5 estavam, né? Mas depois, quando mais adiante, eu até sugiro a leitura do livro Desobsessão de André Luiz, que aí vai mostrar que a equipe que trabalha na reunião mediúnica não tem a presença dos que estão em tratamento. E não tem por vários fatores, inclusive bem lógicos. O primeiro deles é que a reunião mediúnica tem que estar ao máximo em harmonia vibratória de todos que participam. Ora, se levasse o obsidiado está num desequilíbrio vibratório imenso. E outra coisa, normalmente o obsidiado nem conhece o espiritismo. Pode estar começando a conhecer o espiritismo agora. E vai colocar ele numa reunião mediúnica? De jeito nenhum. Então, outro ponto também importante é de que faz o tratamento à distância? Normalmente, as reuniões de desobsessão nos centros espíritas algumas delas levam o nome de pessoas que fizeram consulta para durante a reunião. Isso é uma prática que pode ser usada, não. Lê o nome, o endereço das pessoas que fizeram a consulta, pedindo para que a espiritualidade visite e intervenha naqueles casos. Pode ser casos de obsessão ou não.
pode ser possível ou não a espiritualidade trazer aqueles espíritos para serem tratados na reunião mediúnica. Aliás, na reunião de desobsessão mesmo. Mas o que é que ocorre? Quem fez a consulta é avisado de que deve ficar em casa no dia e na hora que ocorre a reunião mediúnica. Para, em termos de facilitação para a espiritualidade, na hora que é lido o nome e o endereço, haver uma indicação de onde a pessoa estava. Eu lembro que alguns pensam, e aqui é importante o esclarecimento, que, olha, a espiritualidade não sabe não? Para que o endereço? Os espíritos não sabem não? Que lendo o nome e sabendo que a pessoa fez a consulta? Ora, nesse livro de André Luiz, nesse e outros que a gente está estudando, eles colocam os espíritos esperando, só é divino não. Se lembra do caso de Alexandre, daquela senhora que ficou viúva, que uma amiga vai pedir ajuda a Alexandre de que Noé tinha cometido suicídio. Aliás, Noé tinha sido assassinado. Quem cometeu suicídio foi o esposo de... Eu acabei de dizer o nome dela. Que é o caso de Otávio, que nós estudamos aqui no livro Missionários da Luz. E o que é que ocorre? Quando o caso é levado a Alexandre, ele diz, certo, vamos investigar para ver o que está acontecendo. Aí ele vai procurar onde é que está aquele espírito. E, na verdade, era um espírito que não tinha sido assassinado, ele tinha se suicidado. Então, os espíritos não sabem, não é assim não. Depende. E normalmente nos centros espíritas, nos grupos mediúnicos, os espíritos que coordenam e ajudam o trabalho no centro espírita, o nível de elevação deles depende do nível de responsabilidade, de elevação moral do grupo que realiza o trabalho. Então a gente pode ter ideia que na medida em que um grupo começa a ter maior responsabilidade, maior nível de compromisso, maior esforço de melhora moral, passam de forma também de equipe a ter uma assistência espiritual que vai se elevando, de acordo com as possibilidades que eles oferecem. Então, é isso também que se dá no tratamento da desobsessão. Então, é preciso o nome, o endereço, mas a pessoa não vai estar na reunião. Que, na verdade, levar a pessoa que está obsidiada para a reunião mediúnica pode ser uma tragédia. Principalmente nas comunicações que pode haver de um espírito que obsidia a pessoa que já está obsidiada e aquele espírito, através do médium, dizer para a pessoa que está lá, você ainda não viu nada, eu vou lhe matar. Você sabe como é que o obsidiado vai sair da reunião? É uma coisa tão grave que não se pode de maneira nenhuma fazer isso, mas existe sempre espírito que faz. Em São Paulo mesmo, eu tive uma vez em São Paulo, não foi agora, foi uns 20 anos, mas eu sei que é muito diversificada a prática mediúnica nos centros espíritas. E mesmo havendo uma orientação equilibrada e coordenada do movimento federativo, é muito comum a prática da reunião mediúnica ser de acordo com o dirigente, que muitas vezes não é muito dado ao estudo. Quando o dirigente da reunião mediúnica não é dado ao estudo, pronto. A bagaceira da reunião mediúnica está feita, porque vai ser de acordo com o que ele acha, não vai ser de acordo com o que realmente é o coerente e o lógico. Mas eu já tive em reunião pública, até em São Paulo, que eu fui para a reunião com uma reunião pública. Tinha ido até com uma pessoa que nunca tinha ido, acho que uma palestra de centro espírita. E quando terminou a palestra, e aí eu estava entendendo que ia ter um passe.
Mas aí as pessoas se dirigiam para próximo da mesa e começou a haver uma reunião mediúnica após a palestra pública. E aí, pessoas que estavam na plateia e que quisessem, podiam se aproximar da mesa para ver se tinha algum problema espiritual, para se comunicar através de um dos médicos que estavam na mesa. A pessoa que foi comigo assistir a reunião disse: o que é isso? Eu disse: eu não sei. Isso aí que está vindo aí, eu não conheço essa prática. Para mim isso aqui é no centro espírita, mas eu estou vendo que ele sai meio do que seria as normas da federação mesmo, ou das obras espíritas referendadas que tratem da mediunidade. Então, hoje, na prática, nas instituições espíritas, quem está com o processo obsessivo, ele vai para a reunião pública, para depois tomar passe, para trazer água para fluidificar e ser estimulado à leitura em casa, ao uso da prece, e estar no tratamento fluídico e de reunião pública, não de reunião mediúnica. Ser orientado para fazer uma consulta, um tratamento, um atendimento fraterno. E a assistência espiritual que for dada a ele vai ser à distância. Vai ser com ele presencialmente na reunião pública ou com ele em casa nos dias de reunião mediúnica. O que se sabe, e isso é natural, é que quando a pessoa vai para a reunião pública, mesmo que ela não faça consulta, se ela está com um processo obsessivo e está merecendo ajuda, porque ela está se esforçando para se melhorar, os espíritos já identificam os espíritos que acompanham, e esses espíritos serão trazidos para uma reunião mediúnica, mesmo que ela nem saiba, mesmo que ela nem tenha feito consulta. E aí muitas vezes ela está vindo para a reunião pública e de repente ela se sente bem. Não tenho mais nada não. Não tem, porque os espíritos que ela trouxe andaram sendo levados lá para a reunião mediúnica, foram tratados. Nesse tratamento, muitas vezes, há solidariedade entre os centros de uma mesma cidade. Por exemplo, aqui ainda não tem reunião mediúnica. Pessoas que vêm para cá e que têm um processo obsessivo, pode o espírito dela ser levado para outro grupo mediúnico, aonde haja médium que seja adequado a receber aquele espírito para o tratamento. E a pessoa, mesmo vindo no centro que não tem ainda a reunião mediúnica, ela pode estar tendo uma assistência espiritual de tratamento em outro centro. Ô Soares, Pois não. Isso me fez lembrar um episódio que aconteceu há uns dias, há um tempo, há uns 2 anos já isso, lá no Bezerra, no Minas. O pessoal levou uma moça que ela estava em processo obsessivo para lá, foi até no dia de sábado. E ela estava bem calma, normal. Ela começou a olhar aquelas fotos, né? Tem os quadros. Os quadros que tem lá na parede. Rapaz, daqui a pouco ela começou a quebrar tudo dentro do bezerro. Correu todo mundo. A mulher dessa grossura. Aí, o que foi que aconteceu? Aí eu fui lá. Aí eu falei bem autoridade. Pare agora! Aí ela, venha cá, senta aqui comigo, venha cá, se acalma. Aí nos sentou naquele banco grandão lá. O que é que você está precisando? O que é que você tem? Não, é porque eu não gosto daquelas fotos ali não. Eu quero quebrar. Mas você não vai quebrar nada não. Não pode quebrar nada aqui não. Eu comecei a conversar com ela, até as 2 tias dela. Eu lembro quem era esse caso. Lembra? Lembro. Eles não ficaram, porque ela é muito violenta. Esse caso, Geraldo, depois eu não sei se eu cheguei a te dizer, era porque ela tinha um processo. O processo dela envolvia distúrbio psíquico, obsessão e depressão. Em parte, eram as 3 coisas juntas. Ela já vinha de um tratamento, inclusive,
no centro Chico Xavier, que tinha se complicado muito, e alguém orientou que levasse ela para o Bezerra. Só que ela chegou lá nesse estado. Então era ao mesmo tempo um desequilíbrio psiquiátrico e que normalmente é associado à obsessão. Então foi o que houve ali. Porque normalmente nas casas espíritas existe um amparo e uma proteção, inclusive durante as reuniões públicas, para os casos de influenciação espiritual serem minorizados ou, excepcionalmente, se perceber alguém com um transtorno obsessivo e alguém da casa perceber e levar a pessoa até para tomar um passe na hora mesmo, em outra sala. Agora, isso dentro de um certo clima de normalidade. Isso que aconteceu lá, que causou até medo a umas pessoas que estavam assistindo a reunião pública, é muito raro ocorrer, porque se dá realmente quando alguém está com distúrbios psiquiátricos, tomando inclusive remédio, que ela também, depois eu soube que ela tomava remédio, mas não gostava de tomar, tinha vezes que tomava, outras vezes não tomava, associado a um problema obsessivo. Então, eu digo assim porque é importante as pessoas que às vezes não têm ideia de que na casa espírita é muito raro isso acontecer. E normalmente, aliás, quando vem ocorrer, é porque muitas vezes está associado um distúrbio realmente de natureza psiquiátrica até grave, com um problema obsessivo. Aí realmente quando olha, sai, e foi preciso, foi indicado que tu estivesse lá para tu dar, porque o grito forte, mesmo em termos puramente físicos, ajuda alguém a sair de um transe. Porque ela estava entre um transe psiquiátrico, entendeu? E um transe, entre aspas, mediúnico. Então, quando é dado o grito ou é feito algo que realmente causa um impacto físico, acorda um pouco a pessoa e faz ela sair um pouco daqui. Eu sei que ela assistiu, depois disso, eu fiquei do lado dela. Ela ainda assistiu. Ela assistiu a reunião todinha, normal, e eu morrendo de medo. Eu disse, se ela com os braços dessa pessoa, se ela rodar o braço aqui, me lança todinha. Bom, pela hora nós vamos parar aqui no slide 16 e iremos continuar ainda esse capítulo na próxima semana. Até pela importância, porque esse tema obsessão é um dos temas dos mais importantes para se aprofundar e se falar a respeito disso. Então vamos para a prece, né?